Oi para você que está assistindo esse vídeo, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar a respeito do bom pastor. Mas antes, quero fazer uma pergunta. Quem é o nosso pastor? Deus ou Jesus? Se você não sabe essa resposta ou tem dúvidas sobre este assunto, assista este vídeo até o final e essa revelação também será dada a você. Bom, a finalidade deste estudo é tentar esclarecer a você a divindade do nosso Salvador Jesus Cristo através das Escrituras Sagradas. Eu já fiz vários vídeos a respeito desse assunto com bases bíblicas, mas, infelizmente, ainda tem muitas pessoas que estão com suas mentes fechadas. Enfim, para dar início, vamos começar lendo um texto que se encontra em Ezequiel, capítulo 34, verso 1 ao 16, onde a palavra de Deus nos diz: O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, fale contra as autoridades que governam o meu povo de Israel. Profetize contra elas e diga que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: Vocês, autoridades, são os pastores de Israel. Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. Vocês bebem o leite das ovelhas, usam a sua lã para fazer roupas e matam e comem as ovelhas mais bem tratadas, porém não cuidam do rebanho. Vocês não tratam as fracas, não curam as doentes, não fazem curativos nas machucadas, não vão buscar as que se desviam, nem procuram as que se perdem. Pelo contrário, vocês tratam as ovelhas com violência e crueldade. E por não terem pastor, elas se espalharam. Animais ferozes mataram e comeram as ovelhas. As minhas ovelhas andam perdidas pelos morros e pelas altas montanhas. Estão espalhadas por toda parte. Ninguém busca essas ovelhas, ninguém procura encontrá-las. Pois bem, pastores, escutem o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Juro pela minha vida que é melhor vocês me escutarem. Por não terem pastor, as minhas ovelhas foram atacadas, mortas e devoradas por animais ferozes. Os meus pastores não foram procurá-las. Eles estavam cuidando de si mesmos e não das ovelhas. Por isso, vocês, pastores, preste atenção. Eu, Senhor Deus, declaro que estou contra vocês. Tirarei de vocês as minhas ovelhas e não deixarei que vocês sejam seus pastores. E não deixarei que continuem a ser pastores que só cuidam dos seus próprios interesses. Livrarei as minhas ovelhas do poder de vocês, para que vocês não possam devorá-las. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Como um pastor busca suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e desgraça. Eu as tirarei de países estrangeiros e as ajuntarei e as trarei de volta à sua própria terra. Eu as levarei para as montanhas de Israel e ali as alimentarei perto dos ribeirões em todos os lugares onde o povo vive. Deixarei que elas pastem em bons pastos, nas subidas das montanhas, nos vales e em todos os pastos verdes da terra de Israel. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram. Farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes. Mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou um pastor que faz o que é certo. Analisando esses versos, podemos perceber que antes o Criador enviara pastores para cuidar das ovelhas. Só que esses pastores só se preocupavam com eles mesmos e não cuidavam do rebanho, assim como vimos no verso 3 e no verso 4. Sendo assim, Deus disse que tiraria as ovelhas desses supostos pastores e o próprio Criador iria procurar e buscar as suas ovelhas, assim como nós vemos no verso 11 e o verso 12. E agora um verso muito importante que eu gostaria que você prestasse bastante atenção, a qual o eterno Deus disse, que está no verso 15. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Com esse verso,
não precisaria nem dizer mais nada, não é mesmo? Pois sabemos claramente que Deus é o nosso pastor. E isso até o próprio Davi sabia quando citou o Salmo de número 23, verso 1 ao 2, onde a palavra nos diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. E se olharmos a palavra Senhor no dicionário Strong, ela significa Senhor, significa Yehovah, divindade Yahvé, aquele que existe, nome próprio do único Deus verdadeiro, nome impronunciável a não ser com a vocalização de 136, Yehovah. Sendo assim, de acordo com as Escrituras Sagradas, sabemos que o próprio Criador é o nosso único Deus e o nosso pastor. Então você pode se questionar: se Deus é o nosso pastor, então o Senhor Jesus Cristo é o que nosso? E para responder esta questão é muito simples. Para isso, vamos ler em João, capítulo 10, verso 11 ao 16, onde a palavra de Deus nos diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge, porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e entrego minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E aqui vemos claramente o Senhor Jesus dizendo que Ele é o bom pastor, e que Ele dá a sua própria vida pelas ovelhas. E de fato, Cristo Jesus fez isso quando morreu por nossos pecados na cruz. E no final do verso 16, o Messias nos diz que haverá um só rebanho e um só pastor. Você consegue compreender onde quero chegar? É que o Criador, o único Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou sua glória e se fez homem para se nos salvar por meio de sua morte na cruz. Podemos ver isso em Filipenses, capítulo 2, versos 5 ao 11, onde a palavra de Deus nos diz: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqui vemos que o Criador o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. E no verso 11 nos diz que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Em João, capítulo 1, verso 18, a palavra de Deus nos diz: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E se olharmos no dicionário Strong, nós vemos a palavra Theos, tanto para o Pai como para o Filho. E aqui nós temos Deus se referindo ao Pai e o Deus unigênito se referindo ao Filho, que significa Theos, tanto para o Pai e Theos, tanto para o Filho, que significa Deus ou Deus é nome genérico para deidades ou divindades. Deus, Trindade. Deus, o Pai, primeira pessoa da Trindade. Cristo, segunda pessoa da Trindade. Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Dito do único e verdadeiro Deus. Refere-se às coisas de Deus, Theos, ou seja, Deus Pai, Theos. O Deus unigênito, Theos, o Filho. Mais esclarecedor do que isso, acho que não dá para ser. Porém, assim como muitos ainda perguntam, se Jesus é o próprio Deus,
Então por que ele orava para ele mesmo? Essa resposta é simples, mas antes vou fazer uma pergunta para você. Jesus Cristo tinha pecado? Apesar de Cristo ter morrido por nossos pecados, ele jamais pecou. Em Hebreus, capítulo 4, verso 14 ao 15, a palavra nos diz: concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Em Romanos, capítulo 4, verso 25, nos diz: o qual, por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Sabendo agora que Cristo nunca pecou, então por que ele se batizou, sendo que o batismo era para remissão de pecados? Assim como podemos ver em Marcos, capítulo 1, verso 4. E foi assim que chegou João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. E em Marcos, capítulo 1, verso 9, nos diz: aconteceu naqueles dias que chegou Jesus vindo de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. O ponto ao qual quero chegar é que Jesus Cristo, nosso Salvador, não precisava ser batizado, sendo que ele não tinha pecado algum. Então, por que mesmo assim ele se batizou? Foi para nos ensinar e para nos dar exemplo. E a mesma coisa serve para praticamente tudo que Cristo fez enquanto esteve aqui. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21 ao 25, a palavra nos diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Sendo assim, tudo que o Senhor Jesus fez foi para nos ensinar e nos mostrar como chegar de maneira correta ao Pai. Em João, capítulo 13, verso 5 ao 7, a palavra nos diz: em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. E depois, no verso 12 ao 15 do mesmo capítulo, a palavra nos diz: após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e estáis certos, pois eu de fato sou. Desta maneira, se de vós eu sou senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés um dos outros. Dei-vos um exemplo, para que como eu vos fiz, também vós o façais. E o que o Senhor Jesus queria ensinar aqui? A resposta nós encontramos em Romanos, capítulo 12, verso 10 ao 21, que diz: amai-vos dedicadamente uns aos outros com um amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que pranteiam, vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, a ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos.
Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Mas, resumindo a um todo sobre o que o Senhor Jesus queria nos ensinar, temos a resposta, a qual o próprio Senhor Jesus Cristo disse em Marcos, capítulo 12, verso 29 ao 31, que diz: esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Mas voltando ao tema do vídeo, respondendo à pergunta feita lá no início: quem é o nosso pastor, Deus ou Jesus? A resposta é ambos, tanto o Criador como o nosso Salvador, mesmo porque os dois são apenas um, o nosso único e verdadeiro Deus. Em João, capítulo 1, verso 1 ao 3, a palavra nos diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele e a palavra estavam no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feita. E em João, capítulo 10, verso 30, a palavra nos diz: eu e o Pai somos um. Sendo assim, você conseguiu compreender o quanto Deus nos amou? Mesmo nós não merecendo, ele se fez carne, sofreu até a morte e morte de cruz para que nós pudéssemos ser resgatados das trevas e trazidos para a luz, e tudo isso pela sua graça, sua misericórdia, seu infinito amor. É por isso que eu amo o meu eterno Deus, porque ele me amou primeiro. Em 1 João, capítulo 4, verso 18 ao 19 nos diz: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração um amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E é isso. Espero que você tenha compreendido este estudo e que daqui para frente você realmente entenda o quanto Deus te amou. E o que nós precisamos fazer é apenas que o nosso Salvador Jesus Cristo nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Deus de Israel te abençoe. Shalom.